Não, Matheus. Quando, Matheus? Esse projeto eu vou botar aqui. Agora? Pô, tu podia abrir mão da fiscal lá, né? Do fiscal. Tudo certo? Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Ata número 42, 2019. Sessão solene do dia 24/9/2019. A ata está em discussão. A ata está em votação. O vereador Jurandir se abstém. Então, a ata foi aprovada.
Ata número 44, 2019. Sessão ordinária do dia 30/9/2019. Ata 44 será discutido e votado na próxima sessão. Ata 46 Sessão ordinária do dia 7/10/2019. também será discutido e votado na próxima sessão. Temos os informes da presidência, ofício 1643 da Secretaria Municipal de Administração. Resposta a pedido de informação número 15/2019. Ofício 1644 também da Secretaria Municipal de Administração. Resposta a pedido de informação número 16/2019. Ofício também 1660 da mesma Secretaria. Encaminhamentos de projetos de lei. Ofício 1661 também da Secretaria de Administração. Resposta a pedido de informação número 13/2019. Temos um convite para um curso da DPM sobre educação. Lei da Liberdade Econômica a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019 em Porto Alegre, RS. Esse curso, então, alguns dos vereadores têm interesse em ir, ele está em discussão. Alguém se inscreve para discutir? Na verdade, Tá, ok. O curso, o convite, então, ao curso, digamos assim, está em votação. Os vereadores concordem que, se caso algum vereador queira ir, tem interesse em participar, pode ser aprovado. Então, ele está aberto, esse curso era para os vereadores e para os servidores da Câmara. Então, aprovado, caso algum vereador tenha interesse ou servidor. Indicação 116, 2019. Conserto e tubulação de esgoto localizada na rua 21 de abril, esquina da rua Nova Prata. Solicito que o Executivo Municipal providencie o conserto da tubulação de esgoto conforme o endereço acima discriminado. Após as chuvas da última semana, ocorreu rompimento da tubulação de esgoto, causando um buraco na via. Solicito que, possível, o conserto seja feito com a maior urgência possível. Jurandir Bondão, vereador proponente. Indicação 117. Que o Executivo Municipal providencie levantamento dos pontos onde ocorre acúmulo de água de chuvas nas vias. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie levantamento dos pontos onde ocorre acúmulo de água das chuvas nas vias. Somos sabedores que muitos desses pontos de acúmulo de água ficam próximos às paradas de embarque e desembarque de passageiros. E quando chove, os veículos passam e acabam causando transtorno para os passageiros que estão aguardando o transporte. Jurandir Bondão, vereador proponente. Indicação 118, 2019. Que o Executivo Municipal revise a instalação de cano na Escola de Educação Infantil Toquinho de Gente, Rua Veranópolis. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a revisão da instalação de um cano junto à calçada, na divisa do terreno entre a Escola Toquinho de Gente e a residência Lindeira. O cano citado não está instalado corretamente, além de ficar mais alto que a calçada. O referido cano está com caimento ao contrário, acumulando água e, consequentemente, servido de criadouro e abrigo de mosquitos. Jurandir Bondão, vereador proponente. Indicação 119. Revisão do estacionamento de veículos na rua Garibaldi, esquina com a Borges de Medeiros, rua recentemente pavimentada. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de alteração no estacionamento de veículos na rua Garibaldi, esquina com a rua Borges de Medeiros, rua esta recentemente pavimentada. Ocorre que no local é permitido o estacionamento de ambos os lados, e quando dois carros estão na pista de rodagem e se encontram dois veículos estacionados em cada lado, torna-se extremamente perigoso, pois a rua ali torna-se estreita.
Com isso, aconteça, não é possível que os dois carros que estão na pista de rodagem continuem trafegando. Um precisa esperar pelo outro. Sugere-se que seja possível estacionamento somente de um lado da via, pelo menos por alguns metros, possibilitando desta forma o trânsito livre dos veículos que estão sobre a pista de rodagem. Aproveito a oportunidade para solicitar mais uma vez que seja permitida a conversão à direita dos veículos que estão trafegando na rua Maurício Cardoso, sentido Rua Assis Brasil. Atualmente, todos os veículos são obrigados a passarem em frente ao Colégio Santa Rosa, causando engarrafamentos em determinados horários de dias. Sem contar com o fluxo, todo é direcionado à área central e não para os bairros. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação número 121 do vereador Valmor. Que o Executivo Municipal estude alguma medida para melhorar o tráfego de veículos na rótula Santa Clara, especialmente aqueles motoristas que se dirigem ao sentido Hotel Ibis. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal estude alguma alternativa para melhorar o trânsito de veículos que estão sob o trevo da Santa Clara e desejam prosseguir sentido Hotel Ibis. Por várias oportunidades, eu mesmo presenciei várias situações perigosas no local. Motoristas me reclamam problema de visualização de veículos que têm a preferencial da pista de rodagem. Quem é obrigado a parar no local não consegue visualizar os motoristas que têm preferencial. Acidentes já foram verificados no local. Solicito, portanto, que seja estudado alguma alternativa para resolver esta questão. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação número 122 do vereador Miguel. Desculpa, Matheus. Indicação 121 do vereador Valmor. Mudança no sentido da via preferencial na esquina da rua Borges de Medeiros com Elisa Tramontina. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a alteração da via preferencial no trecho acima discriminado. Já apresentei esta indicação em outras oportunidades, porém até então nada foi feito e acidentes continuaram a acontecer. Motoristas que trafegam na rua Elisa Tramontina, direção bairro Centro, são obrigados a pararem. Porém, para terem visão dos veículos que estão na preferencial, estes motoristas precisam avançar sobre a rua Borges de Medeiros, pois, se não avançarem sobre a pista, não conseguem visualizar os veículos que estão transitando sobre a mesma. Entendo que esta mudança deve ser feita com a maior brevidade possível, tendo em vista o risco emitente de novos acidentes. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação 122, 2019, do vereador Miguel, agora. Alargamento da estrada de chão de domínio público que inicia na rua BR 470 até a esquina que dá acesso à Olaria Gracelli. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie o alargamento da estrada de chão de domínio público que inicia na BR 470 até a esquina que dá acesso à Olaria Gracelli. Fui procurado por moradores daquela rua solicitando esta melhoria em virtude que o referido local transita muitos caminhões devido existirem empresas lá estabelecidas. Além disso, é de conhecimento do DENIT procederá o fechamento do acesso à referida rua pela BR-470, ou seja, a mesma transformará uma rua sem saída, necessitando de maior espaço para o trânsito e manobra de veículos. Outro fator necessário para o alargamento da referida estrada é o objetivo dos moradores lá estabelecidos, regulamentarem seus imóveis, sendo fundamental o alargamento da mesma. Miguel Alberto Stalinozoski, vereador proponente. Requerimento número 12 do nosso secretário vereador Matheus. Licença particular. Então será discutido e votado na ordem do dia. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Ninguém se inscreve para o pequeno expediente? Então, uso da tribuna, temos 3 inscrições. Primeira inscrita, a vereadora Maria Rosária, por favor, vereadora.
Boa noite, presidente, funcionários da casa, meus colegas vereadores, vereadora Lucilene, o sargento Chico Agostini, obrigado pela presença, o Machado, escrivão de polícia, obrigado pela presença também, secretário da casa William, a imprensa, público que nos prestigia, o meu boa noite. Estou usando a tribuna para mencionar em relação ao prédio antigo da Câmara de Vereadores. Um prédio lindo, um prédio que abrigou a primeira prefeitura de Carlos Barbosa, que abrigou a prefeitura, a delegacia de polícia, o fórum e a Câmara de Vereadores por muito tempo. Ele já é histórico por si só. Então, pensei, por que não criar um museu na Câmara de Vereadores, no prédio da antiga Câmara de Vereadores? Carlos Barbosa ainda não tem museu para guardar suas histórias, guardar seus objetos, suas atas, seus quadros, enfim. Nós temos uma história para contar nesse ano de 60 anos de emancipação política, mas nós temos 100 anos de município ou mais. Nós temos muitas histórias que vão ser perdidas. Eu vi quadros importantes na prefeitura, em salas de secretários, em locais onde nós guardamos depósito de materiais. É uma pena, porque nós vamos perder a nossa história. Objetos que nós podemos solicitar e ser devidamente identificados pela pessoa que doou e nós podemos colocar no museu. 12 etnias, as etnias podem colocar a sua história, seus objetos. Penso que isso seria para alunos, para as escolas, porque falamos em educação, na comunidade geral e também para recepcionar turistas. Nós estamos programando a LDO para o ano que vem, então poderíamos deixar um valor estipulado para o prédio da Câmara de Vereadores. Hoje está interditado por falta de acessibilidade, mas não que isso seja tão difícil de resolver a situação téria. É possível fazer uma abertura pela Borges de Medeiros, é possível fazer uma rampa pela Buarque, e depois, com o tempo, decidir de que forma podemos viabilizar a parte de cima. Mas hoje é um prédio bem localizado, é um prédio histórico do nosso município, e uma pena deixar parado. Recebi muitas reclamações de vizinhos que moram ali, porque infelizmente um prédio parado cria rato, cria morcego, cria água em cima daquela aba que tem uma calçada em cima, tem uma área em cima, então cria água ali. Enfim, muito foi falado nas etnias, muito foi falado no que nós temos, a história do nosso município, e a história do nosso município poderia ser contada, sim, ali no prédio da Câmara de Vereadores. Então, eu instigo ao poder público, me coloco à disposição para auxiliar em qualquer coisa que for necessário, mas vejo a importância de nós fundarmos um museu para a nossa Barbosinha. Os 60 anos do nosso município, se agora dermos um pontapé de que ano que vem puséssemos criar o museu, acredito que seria bem importante para a nossa história, para a história de Carlos Barbosa. E como se trata de educação, amanhã nós temos o Dia do Professor. Sabemos que sem educação não somos nada, né? O homem é o que a educação propõe a ele. Então o museu é uma continuidade da educação e é uma continuidade do nosso município, da nossa história. Então sugiro que seja aproveitado o antigo prédio da Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosália. Próximo inscrito, vereador Jurandir. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, imprensa escrita e falada, e o público que nos dá
a honra da sua presença. Eu ia pedir uma parte para a Rosália, mas ela terminou a tribuna, então eu vejo que, eu acho bem difícil, né, Rosália? Se a gente não conseguiu adaptar para manter lá a Câmara de Vereadores, vai ser bem complicado de a gente fazer acessibilidade lá até para fazer um museu. A gente sabe, conhece um pouco dessas normas, precisa ter 8% só de inclinação uma rampa lá. Lá não, em qualquer lugar, para ter acessibilidade. E isso é o que diz a norma. Então se tornaria bem difícil. E se daria para fazer para o museu, podia ter sido feito até antes, né? Então acho que não precisava nem ter ficado todo esse tempo aí fechado aquele prédio lá, mas tudo bem, se tiver condições, que eu acho bem difícil, só se for um elevador, eu acho, para fazer naquele local lá. Mas, nesse mesmo ponto, acho que a gente já perdeu vários pontos, várias construções históricas aí que acabaram sendo desmanchadas, e se não tomar providência urgentemente, vamos daqui um pouco perder até o prédio da estação, porque teve, acho que um ano a mais atrás, inclusive uma audiência pública lá na própria estação, que tinha que ser reformada urgentemente, porque senão o prédio não ia aguentar, não ia cair, tinha risco de incêndio e mais um monte de coisa. E até hoje nada foi feito. Então eu acho que está na hora de começar a fazer alguma coisa para nós não perder mais esse ponto aí também. Mas eu queria falar também de algumas indicações que eu fiz na outra passagem que eu tive aqui pela Câmara. Fui inclusive conversar com o secretário essa semana, fui falar com o prefeito, fui buscar informações com a Juliana da Corsan lá, então eu queria levar esses assuntos aqui, sobre as obras que estão sendo feitas lá no bairro Vila Nova. A rótula da Cristo Rei, lá, eles vão fazer uma reforma lá, então vai ficar, pelo que eles me mostraram o projeto, lá vai ficar bem interessante. Eu falei com o secretário também sobre as reformas das pontes do interior. Ele me disse que estão estudando essa possibilidade, que muito provavelmente eles vão conseguir fazer, então eu acho que é bem importante isso daí. As ciclofaixas lá na ciclovia também foram pintadas, falta ainda a questão da sinalização. Eu andei pesquisando aí, então falta algumas placas de sinalização. Talvez eu converse um pouco mais com ele e faça talvez uma indicação para que sejam tomadas medidas que ainda faltam. Outra questão que eu quero... vários vereadores já tinham feito, inclusive o vereador Valmor, acho que fez no início do mandato, sobre lá na frente do Orestes, né, Miguel? Desculpa, Valmor. Acho que o vereador Miguel também deve ter feito. Dia 25 de abril do ano passado foi a minha indicação. E nessa semana abriu um buraco lá, eu já tinha ido conversar com o prefeito, ele já disse que tinham intenção de consertar, mas precisou cair para tomarem uma providência. Ainda bem que não aconteceu nenhum acidente, que ninguém se machucou naquele local, mas eu vejo que as coisas às vezes demoram muito tempo para acontecer. Aquilo ali era uma tragédia anunciada, todo mundo estava vendo que aquilo ali ia cair. Aí agora estão fazendo, tomara que fique bom, que fiscalizem, que não precisa mais ser aberto, porque aquele trecho ali também acho que já foi consertado várias vezes. Então é dinheiro público que está sendo colocado ali, empregado, e a cada pouco está dando problema naquele local. Outra notícia que me deixou bem contente foi a publicação no Jornal Contexto, final de semana, da Maria Fumaça. Graças a Tramontina e a Giordani, vão não restaurar, mas vão deixar ela em condições para fazer um ponto turístico, vão colocar ali na entrada da cidade. É uma pena também que se perderam 11, 12 anos, vai se perder nesse impasse aí, por causa de... Não se sabe nem ainda o certo por quê, mas ficou lá abandonada todo esse tempo, então agora a gente tem que agradecer que estão colocando isso aí em prática e que vai ser disponibilizado para a comunidade. Um ponto turístico na entrada da nossa cidade. Provavelmente vai ficar muito bonito e vai chamar muitas pessoas para fazerem, para baterem fotos, para vir para o município, para comprar, consumir as coisas aqui do nosso município. Hoje a gente vive de turismo, mas basicamente do Festa e Queijo e alguns eventos que acontecem. São importantes, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir criar, seria importante.
Então eu comentei as minhas indicações também que eu fiz sobre os acúmulos de água. Algumas pessoas nos procuraram porque tem vários pontos de ônibus que está baixo ali, então quando chove, que nem hoje, fica 2, 3 dias a água parada e muitas vezes o motorista até desvia, às vezes pega e acaba molhando essas pessoas. Então, na medida do possível, que se fizesse um mapeamento desses problemas que são em vários pontos da cidade, inclusive ali perto da Tramontina tem ainda esse problema, às vezes acumula água ali e acaba molhando as pessoas. Ali na escola Toquinho de Gente também, eu fiz uma indicação, porque um morador falou semana passada com nós aí, e foi colocado um cano lá de 150, ele fica para cima do cordão. Então, no meu ponto de vista, e acho que de quem viu aquilo lá, não está correto, aquilo tem que ser ligado direto no esgoto. Eu não sei se vai ficar provisório aquilo lá, se vai ficar lá daquela forma, mas tem que ser feito da maneira correta. Além de estar servindo de abrigo para mosquito aquele cano lá. Então, o pessoal passa aí nas casas, vê se está tudo ok, e às vezes, daqui um pouco não é nem culpa do poder público, mas quem fez não fez direito. E também da Boca de Lobo, ali na rua 21 de Abril, esquina ali atrás da igreja, ali, que acabou rompendo aí a semana passada com as chuvas que deu, acabou fazendo um buraco lá na frente da Boca de Lobo, tem que consertar lá o quanto antes. Então eu quero falar um pouco sobre o que eu conversei com a Juliana, sobre lá o bairro Vila Nova, lá em Navegantes, que vai ter essa estação de tratamento. Então, para o pessoal lá, ela me disse que foi contratado um pessoal para passar lá nas casas e avisar, conversar com os moradores, para falar o que realmente foi feito. Só que ela mesma me confessou que algumas pessoas procuraram ela dizendo que passaram, mas na grande maioria das casas não passaram. Então, aquelas valas que estão sendo abertas lá para ser colocado aquela rede nova do esgoto que vai ser tratado, o pessoal tem um pouco de paciência. Segundo ela, em 30 dias eles vão começar a fechar tudo de novo. A gente sabe que o transtorno lá vai ser grande, vai ser poeira, mas é uma coisa necessária para melhorar aí a questão do esgoto no nosso município, que já se vem batalhando aí há muitos anos e agora, pelo jeito, vai sair. Vai demorar ainda um pouco, porque, pelo que ela me passou, vão ser 2 anos dessas obras. Eles não têm ainda uma certeza de quando vai ser feita essa licitação. Ela disse que, a princípio, é para ser para setembro do ano que vem, mas acredita ela que até final do ano pode ter saído essa licitação. Então, vamos ver aí se sai. E que após isso, então, o pessoal vai ter que se ligar nessas redes de esgoto. Ela me passou que o pessoal vai ser comunicado que tem que se ligar nessa rede nova. E o município daí vai ter que fazer, eu não sei se vai fazer uma nova ou vai acabar usando essa que tem hoje, que está sendo utilizada para o esgoto, para a água pluvial daí. E daí a Corsan vai ser responsável pelo abastecimento da água potável e pelo tratamento do esgoto. E que também vai ter uma taxa para eles tratarem esse esgoto. Ela me passou lá uns valores meio por cima, mas como ela disse que provavelmente não estava bem corretos, então não vou levantar agora esses valores, acho que vamos deixar para mais perto, para não criar polêmica em cima desses valores aí. Denir, quer uma parte, por favor? Sim, colega Jurandir, obrigado pela parte. Você trouxe o assunto da antiga Câmara de Vereadores, a vereadora Rosália tinha feito tribuna aqui, e eu lembro que em 2013, o Gabriel Canal era presidente da casa, eu era vice, foi feito um estudo lá para dar acessibilidade àquela Câmara, e custava mais do que fazer um prédio novo, para poder dar acessibilidade. Primeiro porque não tem estrutura para pendurar um elevador naquele prédio. Se você for fazer, tem madeira nos assoalhos, não é mais permitido pela legislação hoje vigente de segurança, PPCI, tem que botar lajes, tem que demolir o prédio porque ele não vai sustentar, ele não vai conseguir aguentar o peso daquilo que está lá. Então, eu acho muito difícil de conseguir
fazer alguma coisa naquela Câmara lá, sem ter uma grande monta financeira. Você ventilou até com o prefeito, o senhor Clóvis Tramontina, Museu do Futsal, aí, mas vai incorrer na mesma situação. Então, não é tão fácil, não. Mas tem que tomar uma decisão. Se não tem o que fazer, tem que demolir e resolver aquele problema. Até porque ela está no meio da rua. Não tem nessa esquina, uma esquina muito movimentada, não se tem visão aí para os pedestres, a circulação de pedestres fica comprometida. Mas, enfim, realmente tem que se decidir. Quanto a Maria Fumaça, vereador Jurandir, teve um imbróglio que demorou muito tempo para se decidir de quem era isso. Veio para cá, mas o IFAM não dizia que era do município, se fosse incorrer numa reforma, poderia levar para qualquer outro lugar depois. Quando realmente se efetivou que era de Carlos Barbosa, aí sim procurou a situação para poder resolver, e está aí, está sendo reformado. O prédio da estação tem um projeto de captação de recurso, ainda não efetivou a captação para poder comprometer o projeto, então está nesse pé. Não é fácil conseguir os montantes que precisa aí. Obrigado, seria isso. Vereadora Rosália. Obrigada pela parte, peço desculpas não ter visto antes que você me solicitou uma parte. O que eu posso te colocar em relação à Câmara de Vereadores? Resta muito ter o entendimento dos interesses e das necessidades de cada situação. Para a Câmara de Vereadores era muito pequeno o prédio, chegava a ser desumano como os funcionários estavam lá dentro. Então, não se via interesse algum de gastar dinheiro num prédio que era pequeno para o que nós precisávamos, então não foi nem cogitado a possibilidade de abrir para Borges, porque para Borges de Medeiros abrir não precisa, tem acessibilidade. O problema é na Buarque. Quanto à colocação do vereador Denir, eu entendo que o prédio está meio na rua, mas são áreas consolidadas, não é só esse. E é um prédio histórico que eu ficaria com pena de desmanchar, que já viveu até incêndios e está ali bom, e poderia ser ocupado sim a área do térreo. E quanto a elevador, estrutura, hoje em dia a estrutura se faz em tudo. E dinheiro, recurso, às vezes a gente busca, porque para museu dá para buscar dinheiro até pela Lei Rouanet, da mesma forma do prédio da estação. Então, é preciso avaliar interesses, a Câmara é um órgão independente, precisava um espaço, já se ventilava até em construir outro local, então nem se tinha interesse em se manter neste espaço. Mas um museu ali ia cair muito bem. Quanto à Corsan, eu penso que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Tem razão, vai dar transtorno, mas são transtornos necessários e eu espero que eles aproveitem esse tempo, esse espaço também para trocar os canos de amianto que muito fazem mal para a saúde. Muito obrigada. Sim, vereador Valmor. Obrigado pela parte, Jurandir. Eu queria primeiro falar sobre a Rua Farroupilha, que liga-se com a Bento Gonçalves. Eu não fiz apenas uma indicação, eu acho que eu fiz entre o ano passado e esse ano, 5, 6, reunião com o prefeito e o vice, várias. Praticamente eu me reúno de 15 em 15 dias ou todas as quarta-feiras. Eu já sabia que eles iam fazer ao menos um encanamento, que era a rede de esgoto, que era a pior que tinha, porque eu já sabia, já tinham me passado. Tive com o secretário Germini, tive com o prefeito, inclusive nos reunimos lá na obra, nos encontramos aí o prefeito e o vice, onde eles me pediram que falasse com o pessoal que o pior eles estavam fazendo, que era essa parte do esgoto. Fico feliz e até eu disse para eles, vou agradecer, porque não é que a obra já está em andamento, isso aí eles resolveram matar no peito e começar essa obra, que é trocar essa rede de esgoto que estava muito ruim, estava afundando. Ali eu estou também me reunindo seguidamente sobre o muro. Lá eu cheguei a levar, nós fomos lá com o Max esteve fazendo uma reportagem lá com a Rádio A Voz, o jornal, eu cheguei a conseguir o jornal para fazer reportagens lá. Então isso é uma luta que a gente vem travando há muito tempo, Jurandir. Sobre a Rua Farroupilha, então vai mais ou menos pelo que o prefeito me passou,
quase um mês ainda, um mês e meio para ficar totalmente pronto. Eu venho me reunindo seguidamente, às vezes o pessoal não sabe, mas a gente está trabalhando. Eu queria também falar, Jurandir, sobre a antiga Câmara de Vereadores. Vocês sabem que eu fiz indicações e eu queria trazer, eu gostaria que a Brigada Militar fosse instalada ali, mas infelizmente me fizeram ver que o local não era adequado pela Brigada. Mas se nós tivéssemos a Brigada num local desses no centro, cobriria já metade dos acontecimentos que a gente vem tendo no centro da cidade. Mas se der, Rosária, para ser feito o que você pediu, tem meu apoio. Conservaria o prédio. Obrigado. Vereador Miguel. Jura, obrigado pela parte. Em primeiro lugar, eu quero assim falar sobre o que tu está falando do tratamento do esgoto. Eu e a Rosária e o Alisson, acho que nós somos em Bento Gonçalves. Tu falando dos custos, vai ter custo sim da população. Os vereadores, lá 2 vereadores que eu vi, o prefeito era o Pazem, ele disse, prefeito, agora está tudo beleza essa estação de tratamento. Eu quero ver o pau que nós vamos levar da população, que vai vir o custo. O custo vai vir, que é o normal, né? O custo. Então, e todo mundo está pedindo, nós vereadores também pedindo, eu fui um cara que assinei a ordem de serviço aqui, tem que concordar, porque tem que sair essa estação de tratamento e vai envolver um pouco de custo para o contribuinte. E sobre o que você está falando da Câmara, eu tenho um conhecimento enorme, porque aquela vez quando botou fogo, está tudo podre aquilo. Não tinha mais como fazer nada lá no plenário. E aí foi reformado tudo. Só que, como nós fomos notificados pela promotoria, bombeiro e tudo, eu acho que não tem como fazer mais alguma coisa lá. E tem que reformar, refazer, porque o que adianta obrigar o contribuinte a fazer 2 metros de calçada, 2,5 metros, ele tem 20 centímetros, ali no centro da cidade. Se tem que restaurar um patrimônio histórico, alguma coisa, não sei. Mas eu estou favorável que eu acho que desmanche e fizesse alguma coisa nova, porque é do município. E sobre a rua Bento Gonçalves, eu acho que o primeiro que chegou lá quando abriu o buraco foi eu. Me ligaram, eu tenho as fotos aqui até, eu mandei direto para o prefeito e o prefeito já mandou lá botar os cavaletes para não acontecer um acidente, alguma coisa sobre a Bento Gonçalves, que eles vão resolver o problema. Obrigado. Vereador Baroni. Obrigado, Jurandir. Assunto ainda do prédio, lá onde é que funcionou o prédio da Câmara de Vereadores, assunto levantado pela vereadora Rosália. Eu acho que a ideia é sensacional de se criar um museu, de se valorizar aquele espaço, mas considerando a situação daquele prédio, além da localização, dos recuos, eu acho bastante difícil, e já falei com o prefeito também, que o município, porque por ser área do município, que tem que se dar uma solução, mas me lembro em 2014, quando fui presidente, falei com o falecido Jamil Koff, e ele me sugeriu, e achei interessante a ideia do vereador, então, Jamil Koff, ex-vereador, de que se fosse tirado aquele prédio, observados os recuos legais, e feito um prédio novo, moderno. Embaixo ele seria realmente pequeno, mas os andares superiores podiam ser ampliados em razão que pode avançar o andar superior. Então, nesse sentido, eu acho que a ideia do museu é fantástica, seja o museu do futsal ou o museu do município mesmo, e o espaço seria adequado. Mas agora num prédio moderno, novo, e pode perfeitamente. Muito embora tenha o seu valor, o valor simbólico, aquele prédio onde funcionou vários órgãos, a sede da prefeitura, mas ele está bastante deteriorado e a localização dele atrapalha um monte a caminhada de pedestres, os pedestres que passam por aí. Mas é importante esse assunto que a vereadora trouxe, o vereador Jurandir também traz, para que talvez o executivo, junto com a iniciativa privada, encontre uma solução adequada para aquele prédio, porque não pode deixar do jeito que está realmente, vereador. Algo tem que ser feito. Obrigado. Bom, então, concluindo,
sobre a Maria Fumaça. Aí o Denir disse que não tinha documento para provar que aquilo era do município. Eu fico imaginando como é que a administração da época foi lá em Porto Alegre buscar isso aí. Eu acho que eles foram lá e levaram escondido para cá, porque não é possível. E não é só essa questão, né? Teve outros locais aí que ficaram também meio que abandonados, a exemplo daquela máquina lá da Maria Fumaça. Várias entidades e municípios aqui querendo levar, inclusive o pessoal lá de Porto Alegre, querendo levar de volta. Eu fico imaginando como é que, se não tinha documento, como é que veio parar aqui? Como é que ninguém reivindicou que isso voltasse para o seu dono, se não tinha como provar que era nosso? Mas, enfim, me parece que faltou um pouco mais de vontade do que... Quanto à antiga Câmara, Rosália, eu acho que sim, a tua ideia ela é bem importante. Acho que a gente tem que ter um museu, a gente precisa ter, não é criticar a tua ideia, só acho que lá não teria como. A menos que não tenha o recuo necessário. Do outro lado da rua é tudo terreno do município. Daqui um pouco pode-se levar 1 metro para lá e pode-se fazer a calçada necessária na frente desse prédio. Eu acho que a gente tem que parar de desmanchar, de destruir a nossa história. Nós só temos mais esse prédio, se não me falha a memória, ali debaixo da casa do Matheus, uma casa, o Café Brasil e o prédio da estação. O resto foi tudo abaixo. Nós tinha uma casa ali que daqui a um pouco poderia ser negociado ali esses tempos com o Guerra, ali aquela casa, caiu aquela também, ninguém fez nada para manter aquilo de pé. Sim, tem aquela outra ali também do lado deles ali que é antiga ainda. Sobre a rua lá Veranópolis, amor, é verdade. Eu acho que a questão que eu falei também com o prefeito, eles vão resolver agora a parte da tubulação só. Porque eles não sabem se vão conseguir... Eu não sei se saiu, era para ter saído a licitação essa semana aí, sobre aquela rua lá e lá do muro, que era para ter sido feita uma licitação nova. Sobre a taxa, Miguel, que o senhor colocou bem colocado. Inclusive, pelo que a Juliana me passou, quem não se conectar à rede de esgoto vai pagar mais caro do que quem se conectar. Porque é para todo mundo usar, já o intuito é exatamente este. Então, no mais, quero agradecer a todos que deram sua contribuição aí. E obrigado. Obrigado, vereador Jurandir. Vereador Denir, o próximo inscrito. Sim, presidente. Cumprimentar o presidente, cumprimentar demais colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa, funcionários da casa, através das redes sociais também que estão nos acompanhando. É um assunto que já vem se debatendo nesta casa, se criou lei há uns 3 anos, 2016 foi criada a lei 3332 das feiras itinerantes. O vereador Miguel fez uma tribuna aqui há poucos dias, em virtude do pronunciamento do deputado Santini, na abertura da multifeira, onde comentou sobre esta casa que deveria tomar algumas medidas para impedir a realização das feiras. Muito se debateu, presidente, na época, e buscamos informações em muitos municípios. A doutora Paula fez uma pesquisa enorme para chegar numa lei onde que fosse totalmente constitucional ou o mais possível. E a nossa lei, ela contempla muitas exigências, que é o que o município pode fazer. E eu estive na abertura da FENACHAMP no dia 3 de outubro. O deputado Santini chegou até mim, na época, juntamente com o prefeito e o vice-prefeito, e disse que tinha ficado muito triste com a Câmara de Vereadores, porque tinha recebido um repúdio desta casa. Eu disse a ele que talvez ele tinha recebido tal repúdio porque talvez não tinha real conhecimento dos fatos, que nós tínhamos uma lei dentro do que era possível de ser feito. E que se ele tivesse alguma lei que pudesse ser implementada em Carlos Barbosa para tentar dificultar um pouco mais a vinda das feiras,
ele que mandasse que a gente iria estudar. E ele mandou. Ele mandou uma lei de não me toque, a lei 4839 de 2017. Então é uma lei posterior à nossa, vereadora Rosália. De 2000, a nossa é a 3332 de 2016. Tem 2 ou 3 parágrafos na lei, deles diferente da nossa, e tem alguma coisa que nós temos que eles não têm. 2 parágrafos específicos que nós sinalizamos aqui, é onde que eles dizem que tem que ofertar 50% das estantes para o comércio local, para as entidades do município. Esta situação, na época, a gente discutiu e buscamos uma orientação da DPM, a DPM sugeriu não estabelecer porque ela é inconstitucional. Temos aqui uma ação direta de inconstitucionalidade contra o município de Marau, sobre as feiras itinerantes, aonde que diz assim: inconstitucionalidade presente também nos artigos que tratam de espécie de reserva de mercado, exigindo oferta de 50% dos estandes aos comerciantes locais, bem como naquele que restringe a autorização para o funcionamento das feiras aos horários e dias fixados para abertura e funcionamento do comércio local. Exigências incompatíveis com a natureza e brevidade temporal desta espécie de eventos e que praticamente os inviabilizam. Então, não tem como colocar esse artigo na lei, ela é inconstitucional. Se a gente coloca esse artigo, o que vai acontecer? O município vai negar o alvará, eles vão entrar na justiça, o município vai ter que recorrer, gastar dinheiro e a justiça vai dar para eles se estabelecer. Então não tem como fazer. Outro artigo que eles colocaram é o artigo 4º, essa de antes era o artigo 6º da lei deles, no parágrafo único do artigo 4º, 10% da arrecadação de ingressos destinados ao município para repasse a entidades beneficentes. Canela, município de Canela, ação direta de inconstitucionalidade da lei municipal 3.055 de 2010, no município de Canela. Não tem amparo constitucional, entretanto, o dispositivo que prevê a destinação de parte da renda bruta resultante da venda de ingressos ao município, ainda que para repasse a entidades assistenciais, o que tem efeito de confisco e configura tratamento desigual entre os contribuintes. Mais um artigo inconstitucional, que também não dá para se colocar na lei, porque sempre falamos aqui que nós temos que se amparar a Constituição Federal. Então, mais um artigo que não pode colocar. Outro artigo que eles colocam lá, e que nós temos ele, que é alvará sanitário. Nós exigimos, na nossa lei, o alvará sanitário quando tem venda de alimentos. Vender roupa, tênis, calçado, a gente entendeu que não precisa de alvará sanitário. Então nós não colocamos, eles têm esse artigo. Mas, achar interessante colocar ou não colocar, não vai mudar nada, porque eles vão ali e buscam alvará sanitário muito fácil. Tá? E eles têm também na lei, que também estudamos à época, a exigência da procedência de origem. Procedência de origem cabe à Receita Federal. Isso é entidade federativa. Os municípios não podem fazer tal exigência. Também a exigência de cumprimento dos impostos e ICMS, competência estadual. Até na época a gente questionou isso, a DPM, e ela foi muito clara em colocar para nós o seguinte: os comerciantes se sentirem lesados têm que fazer a denúncia à Receita Federal, Polícia Federal, se for pirataria, e fazer a denúncia ao Estado, que cabe a fiscalização do Estado e da União. Então, também não dá para colocar. E a nossa lei tem, além da lei deles, que nós exigimos exclusivamente pessoa jurídica. Na lei deles pode ser pessoa física. Então, um sacoleiro pode ir comprar, botar uma barraquinha aí, e encher e fazer uma feira itinerante de sacoleiros. Nós não permitimos, só pessoa jurídica. E também temos no artigo 1º nosso, uma definição de feira de caráter eventual, que ela não pode ocorrer em períodos inferiores a 6 meses.
Isso está na nossa lei também e na lei deles não está. Então, para deixar claro, e que nós, no ano passado, os vereadores estivemos em reunião com comerciantes de Carlos Barbosa, nesta casa, juntamente com o Dr. Saulo Baú, onde trouxeram algumas propostas. A gente pegamos as propostas, estudamos todas, e todas as propostas colocadas aqui, a maioria, para não dizer uma, que deu para aproveitar que não era inconstitucional. Então nós não podemos ficar aqui fazendo lei que depois o município gaste recurso público para poder se defender de uma ação que eles vão entrar. Tem o livre comércio, tem também o dispositivo que da livre concorrência, tudo isso emperra em muitas coisas que nós não podemos barrar. Nessa primícia, teríamos que proibir, então, de que se venda leite em Carlos Barbosa se não for Santa Clara, que não se venda faca se não for Tramontina, que não pode mais ninguém comprar pela internet, pelo e-commerce. Não dá, né? O livre comércio ele é amplo e abrange muita coisa, presidente. Também nessa situação, a gente sempre fala que a lei é um guarda-chuva, e ela, embaixo dela tem várias feiras. Feira do produtor, feira do peixe vivo, a multifeira que teve aí, que tinha comerciantes de outros municípios, a feira do Festa e Queijo. Todas essas feiras são amparadas nesta lei das feiras itinerantes, porque elas são itinerantes, essas feiras. Então, tudo isso tem que ser estudado. E nós aqui, como legisladores, vereador Miguel, a gente sempre tem que trabalhar e buscamos trabalhar amparado na legislação, com pareceres jurídicos embasados nos fatos, para poder criar uma lei. Então, eu acredito que, falei nessa casa, que o deputado Santini, talvez ele foi infeliz na sua colocação, porque talvez ele não conhecia a nossa lei. E ele falou desta casa. Eu sempre falo que tem que falar da pessoa e não da instituição. Se tiver alguma coisa contra o vereador Denir, fale do vereador Denir, não fale da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é uma instituição perene, o vereador é passageiro. Então, se tem que atacar alguém, ataque o vereador, e não a instituição. A vereadora Rosália pediu a parte. Sim, vereador Denir, é importante o assunto que o senhor traz na tribuna, apesar do o vereador Miguel já ter trazido este assunto há um tempinho atrás, mas como o deputado encontrou o senhor e não gostou de a Câmara ter enviado um ofício, é bem importante que ele saiba que nós, barbosenses, também não gostamos do que ele colocou lá na feira, porque nós tivemos uma feira com excelente qualidade, atrativo para os nossos munícipes. A feira provou por A mais B que é real a necessidade do nosso povo de ter bons preços, e a Câmara fez tudo o que estava a seu alcance. Nós recebemos todos os lojistas, nós conversamos dentro da institucionalidade, não adianta criar projeto inconstitucional, como o próprio vereador está comentando, e nós tivemos a prova viva. Se vocês analisam quantas vezes a Feira do Brás está vindo para a nossa cidade e quantas pessoas frequentam, desde lá no início, lá atrás. Então, significa que nós orientando o povo está tendo entendimento do que está comprando, que não é de qualidade, que vale a pena valorizar o nosso comércio, valorizar o nosso município, e que, se tiver algum problema, nós temos aonde recorrer, nós temos aonde ir trocar. Então, mais uma vez, entra o que foi comentado. Orientação, e entra a parte que os lojistas fizeram, a feira que foi feita, que foi uma feira que realmente valorizou o povo de Carlos Barbosa, e o povo valorizou os lojistas em contrapartida. Então é bem importante que esse deputado, diria um amigo nosso, dê a César o que é de César. Ele que é deputado, por que não cria leis que fecham com o que é de entendimento do Estado e do Federal? Nós, munícipes, não podemos criar esse tipo de lei. Muito obrigado. Vereador Jurandir. Obrigado, Denir. Muito importante a colocação. O
nobre deputado vem aqui, denigre a imagem da Câmara, né? E aí, porque ele recebe uma moção de repúdio, que eu acho que foi justa, digamos, de repente lá na Câmara, ou recebeu em mãos, ninguém, ou muito poucos ficaram sabendo. E aí ele vem cobrar do senhor que ficou triste. E, na verdade, ele deveria ter, na hora que ele te abordou, deveria ter pedido desculpa por dizer que não sabia do entendimento que a Câmara de Barbosa já tinha tentado fazer e fez o que era possível, né? E indo de encontro ao que diz a Rosália, eu acho que também concordo contigo, Rosália, essas feiras itinerantes estão cada vez tendo um público menor, e o sucesso da feira da CI desse ano, eu acho que não gera dúvida, ela vem crescendo a todo ano, foram muitos mais visitantes do que a população de Carlos Barbosa, então isso só prova que o sucesso dessa feira vai continuar, ela vai crescer cada ano mais, e que todo mundo que puder fomente essa feira. Inclusive eu andei visitando a feira e muitos expositores que estavam lá com preços também bem acessíveis, de produtos que a gente conhece, de pessoas que a gente conhece, que a gente conversa todo dia, e que a gente tem que valorizar, porque é essas pessoas que mantêm também um emprego, que ajudam a que o município continue pujante e tendo os índices que tem nos últimos anos aí. Obrigado, Denir. Vereador Miguel. Obrigado pela parte, Denir. Eu só quero agradecer, levado esse assunto de novo aqui nessa casa, que o senhor vai mandar a lei municipal para ele lá, porque eu falei bem claro, eu não estou contra o deputado, que ele está ali para levar as emendas para o município e tudo. Mas eu acho que ele falou que os vereadores tinham que fazer uma lei, e eu cobro dele mais uma vez. Que quem tem que fazer as leis que proibir vir aqui em Carlos Barbosa é os deputados federais. Isso que eles têm que fazer. Né? E aí manda para nós que nós vamos cumprir a lei. A reforma política começaram por quem? Não começaram por vereador? Os mais humildes? Por que não começaram lá para o Senado Federal, o Senado e os deputados federais? Isso que tinha que fazer, dar exemplo. Então, eles começaram por nós. Eu digo, eu como vereador, eles começaram a lei para os vereadores. Então, Denir, agradeço mais uma vez ter levado o assunto, e ele vai ver que nós temos a lei municipal, sim, e nós estamos cumprindo as leis, que é a lei federal, estadual, as leis nós temos que cumprir. Obrigado pela parte. Obrigado aos vereadores aí, presidente. Obrigado, Denir. Quando esse assunto foi levantado aqui no plenário, e foi proposto o envio de um ofício, foi feito pela mesa diretora enviado esse ofício. Ele somente retratou a nossa insatisfação, foi um ofício em termos educados, não partimos para ofensa nenhuma, só dizendo que o que estava na nossa alçada foi feito com a lei em 2016. O que ele imaginava, o que o deputado imaginava que pudesse fazer, é algo que nós pensávamos e que foi dado pela parte jurídica dizendo que era inconstitucional. Então foi isso que a gente demonstrou. Acredito que ele está fazendo um drama, fez umas colocações inadequadas e inoportunas para aquele momento, achando que não tivesse nada. Mas o ofício que partiu, então, desta mesa diretora foi no sentido de somente dar consciência para ele de que foi feito tudo que podia sido feito, e aqui a gente fica com a consciência tranquila, porque nos reunimos com a ACI, com a assessoria jurídica da ACI também, e foi encontrada a melhor maneira possível para aquele momento. Foi feita aquela lei em 2016 que o vereador traz agora para essa casa. Mas é importante esse assunto também para demonstrarmos que o Poder Legislativo está atento às situações do município. E foi atento nessa situação também, não foi um desleixo, não é um descaso nosso com a nossa população, nossos comerciantes. Obrigado. Obrigado, presidente, aos colegas vereadores que manifestaram sua opinião. Sim, entendo eu que esta casa procurou estabelecer, dentro do que permite a legislação, a Constituição, uma lei.
exigindo vários fatores. Contrato, PPCI, todas as empresas constituídas com CNPJ estabelecidas para poder participar das feiras. E era o que cabia. Contanto que o que ele está sugerindo, e está na lei que nos enviou, todos os artigos a mais são inconstitucionais. São exigências que não podem ser feitas no momento que está requisitando autorização para essas feiras. Como falei, a atividade econômica tem a livre iniciativa, o livre comércio, e não se pode impedir isto. Não se pode, pelo fato da concorrência, de gerar a concorrência. Desta forma, eu me manifestei porque fui abordado no dia 3 de outubro, diante de uma abertura de um evento na cidade de Garibaldi, e que o vereador Miguel tinha trazido há poucos dias nesta casa esta situação. Buscamos, então, vereador Enio, esclarecer esses fatos. Espero que não tenhamos mais esses constrangimentos para esta casa. Como falei, se dirige ao vereador e não à instituição Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Denir. Entramos para a ordem do dia. Temos o projeto de lei número 101/2019. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob o regime emergencial e de excepcional interesse público, por prazo determinado, um professor de português. E o projeto 102 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, por prazo determinado, 2 professores. Sendo que os pareceres jurídicos de ambos são favoráveis. Seria isso, presidente. O vereador Matheus leu os dois projetos, 101 e 102. Podemos votar em bloco os dois? Pela liderança, então, acordado de votar. Projetos 101 e 102 estão em discussão. Alguém se inscreve? Estão em votação. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Projeto de lei número 103/2019. Presidente, questão de ordem. Gostaria de pedir vistas desse projeto aí. Pedido de vista, o vereador Jurandir, com relação ao projeto número 103, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de concessão de uso com a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. Pedido de vista dos vereadores está em discussão. Alguém se inscreve? Por questão de ordem, presidente, eu gostaria de 5 minutos de me reunir com a nossa bancada. Presidente, por favor, só deixa eu explicar. Tá. Sim, antes, então, vereador, por favor. Eu quero deixar bem claro, tá, que eu sou favorável que o município ceda. Já até conversei, que nem eu falei na tribuna, já conversei com o prefeito, a gente falou, inclusive ele me falou sobre esse assunto, que ia disponibilizar essa área. Mas eu queria buscar mais informações, porque eu conversei, que nem eu falei ali, eu conversei com a Juliana, nem ela sabe direito, ela não soube me informar como vai ser esse projeto, ela não tem essas informações ainda, segundo ela. Então, que nem eu falei, eu sou favorável, eu acho que sim, que tem que ser. Só gostaria de ver com o executivo ou com a própria Corsã se daqui um pouco esse realmente é o melhor lugar, porque ali a prefeitura tem uma área grande de terras, e só para ver se esse é o lugar mais viável mesmo. É só por causa disso que eu peço vistas desse projeto. Obrigado. Ok, lembrando que esse projeto tem pedido de urgência, se ele for dado vista, semana que vem ele volta para a pauta. Então, daremos 5 minutos para a reunião das bancadas.
Retornamos então, vereadora Rosália, posição. Sim, presidente, eu não costumo ser contra um pedido de vistas, mas esse projeto, ele teve uma negociação com Porto Alegre, o município com Porto Alegre. Talvez a Juliana não esteja tão a par em relação que no momento ela não estava à frente da negociação, mas o executivo tem pressa, o município tem pressa, porque nós não temos, a gente costuma dizer, nem 1 litro de esgoto tratado. Então, se nós temos a oportunidade de iniciar uma estação de tratamento de esgoto e tem um acordo do município com a Corsan, eu não vejo por que nós solicitarmos pedido de vista, até porque nós não temos outra área para iniciar e trocar. Então, a bancada do PDT é contra o pedido de vistas, presidente. Obrigado, vereadora. O pedido de vistas, então, entra em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Fábio. Quem mais vota? Justifica, vereador Jurandir. É discussão do pedido de vistas. Vereador Denir. Mais alguém? Então, vereador Fábio, por favor. Sim, boa noite, presidente, colegas vereadores, demais público que nos acompanha. Fosse qualquer outro vereador, eu até acredito que votaria contra, mas o Jurandir está aqui há 2 semanas, eu sou favorável que o vereador tenha pleno conhecimento do que ele está votando. Concordo com o que a Rosália falou, mas acredito que Barbosa tem 60 anos e não tem um litro de esgoto tratado. Eu acredito que 1 semana a mais, 1 a menos para a gente votar esse projeto não vai causar mal nenhum. Então, meu voto já é favorável às vistas. Obrigado, vereador Jurandir. Sim, presidente, na mesma linha do Fábio. Na verdade, a Rosália disse que teve um acordo, mas na verdade não tem nada explicando bem ao certo o porquê disso. Então, eu até tenho entendimento que ali vai ser bem longe da onde está passando hoje o esgoto, daqui um pouco daria para fazer algo diferente. Não mostra bem certo aqui no projeto também aonde é essa área de terras. Você vai ter que desmatar uma área, como é que vai ser, se vai ser na beira do rio. Aqui um pouco, se vai ser na beira do que é considerado um rio hoje. Nós temos uma população aí do interior, quem tem terras, não pode fazer nada a 30 metros de cada lado do rio. Então são 60, 70 metros que são perdidos. Então eu gostaria de mais informações até por causa disso, porque a gente tem ali uma rede que passa o esgoto já toda encanada e ela sai ali debaixo ela vai no rio ali. Então eu só gostaria de ter essas informações, gostaria de ter certeza e ter certeza que essa realmente é a melhor oportunidade. Obrigado, vereador Denir. Sim, presidente. O vereador Fábio disse que 1 semana a mais não muda. Pode inviabilizar um projeto em 1 semana. Porque não tem o contrato feito. Então, aqui é um primeiro passo para depois fazer o contrato com a Corsan. Pelo meu entendimento, analisando o projeto. E se nós esperarmos mais 1 semana para fazer essa concessão ao município para fazer o contrato com a Corsan, pode mudar muita coisa em 1 semana. Então, creio que não tem mais o que a gente discutir. O município deve ter estudado, sim, e deve ter tomado todos os cuidados quanto à área, quanto à APP, tudo que envolve a legislação do meio ambiente, porque senão não consegue liberar nenhuma obra do próprio município, se não tomar os cuidados. E não tem porquê. Então, eu sou contra o pedido de vistas, até porque ele tem urgência, e no próximo final de semana ele já vence os 30 dias, voltará para a pauta na segunda-feira como o primeiro ato a ser votado. Então, creio que não tem o porquê a gente protelar, no caso de um estudo de tanto tempo que está sendo feito para poder implantar essa estação de tratamento. Sou contra, presidente. Obrigado, voto contra o Denir. O pedido está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Rosália. Mais alguém? Vereador Valmor. Fábio, Aleph, Jurandir, Matheus e Miguel. Então, vereadora, mais alguém? Vereadora Rosália, então, por favor.
Sim, presidente, é só para manter o meu voto, nada contra o pedido do vereador Jurandir, pelo contrário, é importante que ele tenha conhecimento e que ele foi buscar conhecimento nessa área, esse é o papel do vereador, de fiscalizar, mas, como fala o vereador Denir, uma semana nós podemos perder um acordo, um contrato, e se a intenção é a troca de terreno, então não estamos falando de uma semana, estamos falando de meses para ver todo o outro preparo de um terreno com a parte ambiental, com enfim, toda a situação que já foi vista pelo município, por isso que eu sou contrário. Obrigado, vereadora. Vereador Valmor. Sim, senhor presidente, eu vou votar favorável ao pedido de vista do Jurandir, porque é apenas pouco tempo que ele está na casa, 15 dias, então eu estou apenas tentando dar um direito para ele de reestudar e ver bem direitinho as leis para ver como funciona. Então eu vou votar favorável ao pedido do Jurandir. Favorável, vereador Valmor, vereador Fábio. Sim, o pessoal da Corção veio aqui final do ano passado. Então, a gente teve praticamente um ano para que esse projeto viesse para a Câmara. O município encaminha o projeto para a Câmara sabendo que ele tem um prazo regimental de, no máximo, 30 dias. Então, eu acredito que foi feito pensando nisso também, ou a gente vai ter que verificar com o município se tem alguma organização ou se não tem. Se não é encaminhado um projeto para cá pensando no prazo regimental máximo que tem essa Câmara, aí eu não sei o que a gente está fazendo. Mas eu voto favorável porque, que nem eu comentei, eu já tenho a minha posição, meu voto vai ser favorável à concessão, mas eu acredito que o Jurandir deve ter pleno conhecimento daquilo que ele vai votar. Obrigado, vereador. Favorável, vereador Aleph. Sim, vereador. Eu sou da mesma linha que os vereadores aqui da situação. Veja bem, em uma semana, de qualquer forma, não daria para estudar toda a legislação que envolve o projeto, até porque o projeto em si ele vai começar a sair a partir de agora. Hoje a concessão da área de terras que já foi amplamente debatido. O vereador Dozan trouxe para casa que foi no final do ano passado, onde veio o diretor da Corsan, tivemos várias autoridades, tivemos a empresa também que vai construir a estação de tratamento, e de qualquer forma a justificativa do vereador Bondan é que se ele vai propor uma sugestão talvez de troca de terreno. Com toda certeza isso não vai acontecer. O município já escolheu, já tem um convênio praticamente firmado com a Corsan, só falta essa autorização. Então, dessa forma, eu não acho justificativa plausível. Se o vereador está desconfortável em votar, eu sugiro que faça a abstenção do voto, que aí também não fica comprometido com alguma coisa que não tenha estudado. Então, fica a minha opinião, e meu voto é contra, Luciano. Obrigado. Obrigado, vereador Aleph. Contra, vereador Jurandir. Por favor. Obrigado, Baroni. Veja bem, vereador Aleph, eu não disse que eu não tenho condições de votar o projeto. A minha única e exclusiva dúvida é que eu entendo que eu fui buscar informação, não é porque eu estou há 15 dias aqui que eu não estou sabendo. Fui conversar com o prefeito, pessoalmente, fui conversar com a Juliana, busquei, pedi, fiz vários questionamentos, nem, para ser bem sincero, eles não foram bem plausíveis, pontuais nessa questão, de ter todos os conhecimentos desse projeto. E veja bem, que nem diz os vereadores da situação, acreditam que o Executivo tenha feito a melhor negociação. Então, para terem toda a certeza de votar assim, eu acho que deveriam ter no mínimo conhecimento e dizer, vai ser feito isso e isso por causa dessa e dessa questão. Então, era só nessa questão que eu queria ver, buscar mais essas informações, saber como realmente ia ser essa estação. Mas aceito o que o plenário decidir. Muito obrigado. Favorável, vereador? Favorável, vereador Miguel, por favor. Sim, caro presidente, eu também, já que o pedido de informação, que tem uma dúvida, o colega Jurandir, para segurar mais uma semana, eu acho que também não era tão necessário de votar hoje de noite, mas eu estou favorável ao pedido de informação do colega. Favorável ao pedido de vista, vereador Miguel. Como votos demais, o vereador Lucilene? Contra. Contra. Vereador Enio? Contra. Vereador Matheus? Favorável. Então, deu 5 votos a 5. Eu
respeito a opinião de todos, mas entendo as razões da nossa lei de governo. É um tema complexo, a área de terra, seguramente foram feitos todos os estudos, essa preocupação ambiental, a Corsan, de todas as formas, deve se cercar de todos esses problemas, então acho que nós atrasaríamos mais uma semana com relação a isso, por isso sou contra ao pedido de vistas. Então, o pedido de vistas foi negado por 6 votos a 5. Então, projeto de lei 103, por favor, vereador Matheus. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de concessão de uso com a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan. Parecer jurídico. A proposição em análise é viável e legal. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário pede pela aprovação. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Matheus. Projeto de lei número 103 está em discussão. Alguém se inscreve para discutir o projeto agora? Vereador Jurandir, mais alguém? Denir? 2 inscritos, então, vereador Jurandir, por favor, palavra. Vereador Rosália também. Por favor, vereador. Sim, Baroni, obrigado pela palavra. Eu vejo o seguinte, tudo bem, uma semana, só que tipo de contrato então a gente tem aí que numa semana a gente pode perder? Corsan já está aí há um mês praticamente fazendo várias obras. Se a gente não aprovar a concessão hoje, eles simplesmente vão recolher as máquinas e vão embora. Vão deixar os tubos aí nas ruas abandonados, buraco aberto, por causa de uma semana. Eu acho que, na verdade, eu só queria tirar uma dúvida, buscar informação do porquê foi escolhida essa área, mas tudo bem. A gente respeita a decisão do plenário, o plenário é soberano e está tudo certo, sem problema nenhum. Só gostaria de buscar. Dito isso também, não quer dizer que eu não vá buscar essas informações. Vou buscar com quem tiver que buscar, vou correr atrás dessas informações e entender o porquê que foi feito dessa forma, sem problema nenhum. Obrigado, vereador Denir, próximo inscrito. Sim, presidente. Esse projeto aqui simplesmente está cedendo uma área de terra ao município. Não é um contrato, não é um projeto, não tem nada. A partir disto, a Corsan poderá começar a executar o projeto. O vereador Jandir falou na tribuna há pouco que está previsto que poderá haver a licitação em setembro do ano que vem. Então, cada semana que a gente atrasa para entregar essa área de terra para o Estado, pode demorar talvez um mês a mais na execução do projeto. E poderá demorar um ano para a licitação. Então, nós estamos protelando, ou iríamos protelar uma semana, onde que tudo está esclarecido, a área de terra, o local, a localização, tudo. Então, eu tenho que agradecer à bancada que entendeu que vamos dar este aval ao município a ceder para a Corsan, para ela poder começar os estudos, para poder implantar essa ETA em Carlos Barbosa. Tanto requisitada há muitos e muitos anos. Quem sabe agora, né, o prefeito Beto, cumprimentá-lo, que está nesse plenário, quem sabe agora, com essa autorização que estamos fazendo hoje nesta casa, comece os estudos para a implantação. Quanto vai demorar, não se sabe. Não dá para se dizer que em um ano começa a obra, em 2 anos pode começar, em 6 meses. Vai depender também de recursos do Estado para isso, porque quem vai fazer é o Estado. Então, agradeço aos colegas que entenderam da maneira de poder agilizar a cessão desse terreno à Corsan e sou favorável ao projeto, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Rosália. Sim, presidente. Esse projeto entrou há um mês atrás. Então, tivemos um mês para analisar o projeto. Esse projeto vem de encontro à necessidade da população de 60 anos, 100 anos no nosso município. Foi muito estudado pelo município, muito estudado pela Corsan,
Com certeza foi visto, se o vereador mencionou que nós não temos certeza, não, com certeza. Com certeza foi visto toda a parte ambiental, e se nós conseguirmos resolver a parte do tratamento de esgoto, pelo menos uma parte do nosso município, não vamos esquecer que isso é saúde pública e é saúde ambiental. Então, uma semana pode sim, se tivesse argumentos, não seria o caso de uma semana. Mas eu vejo que os argumentos não são necessários para protelar uma semana este projeto. Muito obrigada, presidente. Sou favorável ao projeto. Obrigado, vereadora. O projeto 103 está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Fábio. Mais alguém? Jurandir. 2 vereadores. Vereador Valmor. Aleph. Então, esses vereadores, por favor. Vereador Fábio. Sim, voto favorável. Inclusive, eu fiz na minha comissão o parecer sobre esse projeto. Ele vem de encontro ao que todo município sempre solicitou em saneamento básico. A Corsan finalmente vai dar uma contrapartida a todo o dinheiro que arrecada aqui em Carlos Barbosa. Eu só acho incoerente que às vezes aqui a gente debate que o vereador tem que ter pleno conhecimento e muitas vezes dizem que o vereador tem que fazer pedido de informação, tem que ir até o município buscar informação antes de aprovar. E aí quando a gente faz isso, infelizmente não deixam o vereador ter esse discernimento para votar com segurança. Eu voto com segurança, eu já tenho, como disse, já havia feito o relatório, mas só para pontuar essa questão. Obrigado. Obrigado, vereador Fábio. Favorável. Vereador Jurandir. Sim, presidente, agradeço de novo a palavra. Até peço desculpa ao público que está aí, que está se estendendo bastante essa discussão aí sobre esse projeto. Mas eu tinha levantado umas questões junto ao prefeito e ele até tinha achado interessante a minha ideia. Por isso que eu queria perguntar o porquê desse local. Mas a vereadora Rosália também comentou que isso é saúde pública. Só não podemos esquecer que até chegar lá também é questão de saúde pública. Não é só até lá. Porque esse esgoto está passando a céu aberto, por trás de um residencial, ali no bairro, passa ali pelo clube, passa dentro das terras das pessoas, desde lá do Triângulo, na verdade, e vai correndo todo esse esgoto a céu aberto. Isso também é saúde pública. Passa dentro do clube Rio Branco lá. Então, eu acho que tem que pensar em toda a saúde, não só dali para baixo. Mas Obrigado, presidente. Favorável, vereador? Favorável, vereador Valmor, por favor. Sim, senhor presidente. É claro que eu voto favorável ao projeto. Quantas e quantas vezes vários vereadores criticaram e pediram a tratação, né, do esgoto que começasse a ser tratado, que Carlos Barbosa não tem 1 litro de esgoto tratado. Quando eu votei favorável ao pedido de vista do Jurandir, era para dar um tempo para que o Jurandir fizesse o que ele tinha que fazer, que era buscar informações. Mas sou favorável ao projeto, sim. Temos que começar e quanto antes melhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Aleph. Sim, vereador Fábio, não é isso. A gente sempre preza e fomenta que os vereadores busquem informações aqui na casa, com toda certeza. Mas o pedido de vistas foi embasado na teoria de que daria para sugerir uma outra área. Essa área não vai ser alterada. Não vai ser alterada. Esse projeto é complexo, está a tempo, é em tramitação. E hoje é uma concessão de uso, essa área não vai ser alterada em uma semana. Até porque teria que fazer toda a retirada do projeto, enviar um projeto novo, fazer um outro estudo da área. Foi feito pelos geólogos da Corsan, os engenheiros, enfim, eles já fizeram esse estudo. Tanto que o Poder Executivo deu várias alternativas e essa área foi escolhida por ser a melhor para ter essa estação de tratamento. Eu fico feliz que realmente daqui a pouco vai sair a estação de tratamento, independente do tempo que demorar, mas a gente está dando um pontapé inicial para que saia logo. Então, meu voto é favorável, presidente. Obrigado pela palavra. Obrigado, vereador Aleph. Como votos demais favoráveis, então o projeto... Posso justificar, presidente? Por favor, vereadora. Eu só vou justificar, vereador Jurandir, que o córrego, o rio Balim, que nós costumamos dizer que vem de lá do Rio Branco, que passa o Náutico, não pode ser canalizado. Então, Rio, o meio ambiente prevê que não se pode canalizar. Então, isso não é saúde pública, isso não dá para canalizar. Obrigado, presidente. Obrigado.
Foi um lapso, Fábio, eu anotei depois e me passei. Então, aprovado por unanimidade o projeto de lei 103 de 2019. Temos o requerimento número 12 de 2019 do vereador Matheus Quies Guerra. Desculpa, tem o 106 que vai baixar, por favor, vereador. Institui no município de Carlos Barbosa a criação de Banco Municipal de Materiais de Construção e da outras providências. Esse projeto então baixa Comissões de Justiça, Redação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Agora sim o requerimento, por favor, vereador. Senhor presidente, em atendimento ao artigo 12 do Regimento Interno desta Casa, requeiro que seja submetida à apreciação do plenário autorização para licenciar-me do cargo de vereador no período de 13 de novembro de 2019, quarta-feira, a 27 de novembro de 2019, quarta-feira, num total de 15 dias, retornando às atividades em 28 de novembro de 2019, quinta-feira, em vista de ser o primeiro dia útil posterior ao término da licença, a fim de necessidades particulares. Atenciosamente, Matheus Quies Guerra, vereador. Obrigado, vereador. Deseja se manifestar sobre o requerimento? Não. O requerimento está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Alguém justifica o voto? Então, o requerimento do vereador Matheus é aprovado por unanimidade. Teríamos as explanações pessoais, mas por decisão do plenário aqui foi aberto mão, então não faremos uso das explanações pessoais na data de hoje. Temos a próxima sessão, dia 21 de outubro, segunda-feira, às 18h30, todos estão convidados. Após, acontecerá a sessão comemorativa de entrega ao título de cidadão barbosense a Carlos Bach. Daremos um intervalo de alguns minutos, 5 ou 10 minutos, para ajeitarmos o plenário. Em seguida, teremos a sessão comemorativa, entrega de título ao cidadão barbosense, senhor Valdemar Argente Pereira. Muito boa noite e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.